Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor amado. Nós entramos na Tua presença com confiança. Eu quero pedir perdão das nossas falhas e dos nossos pecados. Dos nossos erros, Senhor. Tudo aquilo que nós falamos e pensamos, que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros. Ó Deus, nós queremos acertar. Eu me lembro de uma passagem que Paulo disse: miserável homem que sou, aquilo que quero fazer não faço, o que não quero faço. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos nossas guerras no nosso íntimo, interior. Mas quando o Senhor encontra dentro de um coração um desejo maior de fazer a sua vontade, agradar o Senhor a todo custo, é nisso que o Senhor se apega. O Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor não está apegado aos nossos erros, nem se surpreende negativamente quando nós falhamos. A verdade é que não somos uma surpresa para o Senhor, e o Senhor está sempre nos dando condições de avançar. E quando o Senhor encontra dentro de um coração um desejo maior de fazer a sua vontade e agradar o Senhor, é isso que importa. Nós somos falhos, Senhor, mas nós queremos te agradar. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas e erros. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue sobre o nosso corpo, alma e espírito. Nos lava com teu sangue. Nós queremos crescer no Senhor, na verdade e no conhecimento dela. Que a revelação da tua palavra possa dominar a nossa vida. Nós queremos nos aproximar do Senhor com toda a força da nossa vida. Deus nos ajuda a te agradar. Que a nossa vontade não venha prevalecer na nossa vida, mas que a sua vontade se estabeleça como lei dentro de nós. Deus nos guarda de nós mesmos e tenha misericórdia de nós. Não queremos ferir seu coração. Nós dependemos do Senhor. A caminhada aqui não é fácil. Cada dia que passa, o mundo jaz no maligno. Tanta criminalidade, tanta imoralidade, tanta maldade. Só não vê que o Senhor está voltando quem realmente está totalmente cego. Os sinais que mostram o final dos tempos, nós podemos ver por toda parte. A violência contra as crianças, a fome, a corrupção, a imoralidade sendo estabelecida como normal. Tantas coisas, Senhor, estão acontecendo. Tantas coisas. O desequilíbrio da natureza, o calor excessivo que está em Apocalipse, que fala que no final dos tempos, o calor, o sol abrasaria os homens. E podemos ver as pessoas sendo realmente abrasadas, como está escrito em Apocalipse. Eu lamento quando eu vejo pessoas que não estão dispostas realmente a viver para o Senhor. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E ai daqueles que estiverem longe do Senhor. Ai daqueles que, tendo oportunidade de buscar a sua face e se aproximar do Senhor, não se aproximam. Lamentavelmente, muitos vivem dessa maneira. Tendo oportunidade de se aproximar do Senhor, não se aproximam. Tendo oportunidade de ouvir a sua voz e fazer o que é certo, não fazem. Mas nós estamos aqui, meu Deus, com todas as nossas falhas, mas queremos mostrar ao Senhor a nossa dependência
Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos cobre com teu sangue. Vem ao nosso encontro. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Encha-nos do teu poder. Conduza a nossa vida. E nos ajuda a te agradar com toda a força da nossa vida. Nós queremos te agradar, meu Deus. Nós queremos fazer o que é certo. Nós queremos, meu Deus, ouvir a sua voz. Fala aos corações nesse dia. Meu Deus, eu peço que o Senhor vá passando do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, sobre nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar. Eu peço que todos que estão nesta fé sejam alcançados e poderosamente abençoados. Que a tua proteção esteja sobre todos, meu Deus. Que a tua presença venha tomar conta de cada pessoa. E que todos tenham a força, a disposição de te buscar nesse dia. Porque a verdade é, meu Deus, que esta é uma boa luta. Luta dura é quando eu estava no hospital com o Murilo perdendo o braço. Luta dura é quando eu estava internada, perdendo um dedo, com queimaduras, com problemas no rim, nos rins. Como tem mães nesse momento no hospital, essa é uma luta. Esse é um problema, isso é um problema. Algumas pessoas precisam ir mais a hospitais do câncer e a hospitais psiquiátricos e descobrir o que realmente há de problemas por aí. Mães que estão nesse momento em filas para entrar em presídios. Isso são situações, é perda de vida. Tem muita gente perdendo a vida em hospitais, em cadeias, em todo tipo de situação. E eu te glorifico, porque enquanto muitos estão gastando e desgastando a vida no crack, na cocaína, na imoralidade, passaram a noite embaladas na imoralidade, nós vamos passar um dia buscando a sua face. Aleluia. Obrigada, Deus. Porque muitos domingos eu gastei e desgastei minha vida em hospitais. Mas hoje eu posso gastar e desgastar na sua presença. Ó Deus, essa é uma boa luta. Já tive lutas que não gosto nem de lembrar, mas dessas eu gosto de trazer à memória, porque elas são maravilhosas. Obrigada, Deus, essa é uma boa luta. Hoje estamos guerreando uma boa guerra. Esta guerra é maravilhosa. Deus, que isso entre nos corações. Que todos se sintam abençoados por estar aqui. Porque alguns gostariam de estar, mas estão em hospitais, em filas de presídios, ou em condições que nem podem se mover. E desejam ter essa oportunidade. E eu glorifico o teu nome porque eu tenho e essas pessoas também têm. Muitos não veem assim, mas eu vejo. Eu sei o que é dor. Já passei por muitas. Então sei que isso é um privilégio, buscar a sua face. Buscar a sua face é um privilégio. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Eu repreendo obras armadas e preparadas, obras armadas, preparadas e arquitetadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, maldições, praguejamentos, todas as obras do inferno contra nós, eu destruo agora. Todas as obras preparadas no mundo espiritual contra a nossa vida, contra a igreja, contra o nosso povo, eu destruo agora em nome de Jesus. Tudo que foi preparado no mundo espiritual contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu desfaço agora o olhar maligno, praguejamentos, ódio, ira, vingança. Eu destruo no nome de Jesus. Maldições, praguejamentos, rituais malignos, eu destruo no nome de Jesus. Palavras malditas ou praguejamentos que nós mesmos tenhamos lançado sobre nós ou sobre alguém, nós quebramos em nome de Jesus. E liberamos bênçãos para nós e para todos, inclusive para os nossos inimigos. Eu abençoo a igreja e o seu povo agora. E peço, assuma o controle da reunião. Fala aos nossos corações.
domina o nosso trabalho, controla, e não deixa nenhum que aqui está vacilar, mas que permaneçam todos focadíssimos, e que todos, meu Deus, não quebrem, lutem para não quebrar o jejum, lutem para permanecer e vencer o segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2014, que nós abrimos agora. E que todos possam sair imensamente abençoados, revigorados e renovados. E que não quebrem o propósito, mas que permaneçam nele, porque não tem outra maneira de vencer. Obrigada por tudo, Deus, nós te amamos e agradecemos por absolutamente tudo, especialmente pela salvação. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se por gentileza, por favor, e abra sua Bíblia em Jonas 1. Eu gosto muito desta palavra, e quando Deus fala conosco, por intermédio dela, nós recebemos sempre uma boa direção. O livro de Jonas é centralizado na obediência. Diga comigo, centralizado na obediência. De novo, o livro de Jonas é centralizado na obediência. Nós vimos obediência e desobediência. O livro de Jonas é totalmente centralizado na obediência. Jonas, um profeta, começa desobedecendo a Deus, depois obedecendo, após muito sofrimento. Os ninivitas, nós vemos que tudo isso tem a ver com a condição dos ninivitas, que estavam em pecado, mas que se voltaram para Deus e se arrependeram. Então nós vemos obediência. Deus fala de obediência. Jonas tendo que obedecer, os ninivitas se voltando para Deus e Deus abençoando a vida deles. A palavra-chave é obediência. Diga comigo, a palavra-chave é obediência. Obediência é o caminho. Obediência é o caminho. Por mais que você tente fazer as coisas ao seu modo, se essas coisas não estiverem alinhadas aos pensamentos de Deus, elas não funcionam. Um cristianismo sem obediência é apenas uma religião. Cristianismo sem obediência é apenas uma religião. E muitas pessoas praticam um cristianismo sem obediência. A obediência que se busca dentro do cristianismo está muito, avessa aqui ao que a palavra ensina. Às vezes o que se entende por obediência são coisas que não têm relevância nenhuma para Deus. São regras, usos e costumes, movimentos espirituais vários, que denotam espiritualidade, mas que não passam de sentimentalismos e emocionalismos e histerias. E é por isso que muitas pessoas vivem tão decepcionadas com o próprio cristianismo. Mas não é o cristianismo que falha, são as pessoas, ao praticarem um cristianismo contrário à palavra, que estão falhando com elas mesmas. Então elas se decepcionam e se frustram. E algumas se revoltam contra a vida, contra Deus, contra tudo. Como se Deus fosse o responsável de suas mazelas, por suas mazelas. E não é. A verdade é que não é. Deus só trabalha para o nosso bem. E Deus trabalha para nos levar para um bom lugar.
nós, se vamos ouvi-lo ou não, aí cada um é que faz suas escolhas. Eu vou ler já para você sobre esse assunto, mas deixa eu falar um pouco mais. Jonas era um profeta, hebreu, patriota. Ele era um servo, aparentemente, fervoroso, digamos assim. Até porque ele mesmo se coloca, eu vou ler já já, como um adorador do Senhor. Quando o Senhor mandou que ele fosse pregar para os ninivitas, os ninivitas pertenciam aos assírios. Um inimigo temido, desprezado por Israel. Como os assírios faziam muito mal a Israel, Jonas não queria o bem de um inimigo de Israel. E então ele, sabendo do tamanho da misericórdia de Deus, pensou dentro dele que se ele pregasse arrependimento aos ninivitas, eles poderiam se arrepender e Deus, que é misericordioso, também perdoaria e eles seriam livres. E ele não aceitou a ideia de ver os assírios sendo bem-sucedidos, porque eles perturbavam demais a vida de Israel. Então, na cabeça dele, esse povo tem que se danar. Que se danem. Mas Deus queria deixar uma lição para o Jonas e para todas as demais gerações. Que o seu amor independe de raça, e nacionalidade, cor, estado, condição social, qualquer coisa assim, intelectual. Deus ama o ser humano e luta para que ele se arrependa. O homem pode até não querer Deus, mas Deus luta, porque Deus quer o homem. Uma pessoa pode deixar bem claro, eu não quero você, Deus. Mas Deus sempre está dizendo, mas eu quero você. Então Deus queria mostrar e deixar isto, mostrar o seu amor em relação a outros povos, mesmo sendo inimigos de Israel. O Senhor queria dar a oportunidade deles se arrependerem, ele mostrar o amor dele a pessoas que, na visão do profeta, aquelas pessoas não mereciam o perdão de Deus. E você vê que um homem tão experiente, porque ele era profeta, então nós vamos falar agora, poderia usar a expressão para os dias de hoje, um cristão experiente, de muitos anos de igreja, conhecedor da Bíblia, que já chegou, já realiza a obra. Talvez podemos falar de um pastor, de um bispo, de um reverendo, de um missionário, de um obreiro do Senhor já de muitos anos. Alguém que está muito tempo ouvindo sobre a palavra. E que mesmo conhecendo tanto, você vê que ele sabia do amor de Deus, capaz de perdoar. Ele conhecia a Deus, como ele mesmo fala aqui. Ele era um adorador do Senhor. Mas as pessoas, mesmo, muitas vezes tendo ouvido a mesma coisa tantas vezes, elas são capazes de fazer coisas que a gente olha e diz assim: ô criatura, como é que você está fazendo um negócio desse? O que te deu? Você acha que vai terminar bem? Ei,
Você não sabe o que está escrito, não? Você acha que a palavra de Deus vai deixar de se cumprir? Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que a gente olha e diz assim: ei, mas você conhece a palavra, por que está fazendo uma burrice dessa? Por que está fazendo isso aí? O que acha que vai conseguir com isso? O que acha? Jonas pregava sobre o arrependimento. Como pode alguém conhecer tanto a Deus e ser capaz de fugiu do propósito de Deus? Lembre-se de uma coisa: quando Deus te mandar fazer uma coisa, faça depressa. Não demore em obedecer. Mas ninguém pode fugir do propósito de Deus, da vontade de Deus. Você pode correr, mas Deus vai te pegar lá na frente. Você pode dar 1000 voltas ao redor da mesma montanha, que Deus não vai mudar de ideia, Ele vai falar a mesma coisa que Ele falou na primeira volta. Ninguém consegue fugir da vontade de Deus. Você pode correr, que Deus te pega lá. Quando Deus nos dá uma direção, corra e faça depressa. Não pense que você vai escapar da vontade de Deus. Ninguém escapa do propósito. Quando Deus tem algo com alguém, Ele não muda de ideia. Nós queremos às vezes nos convencer que Deus uma hora vai mudar de ideia em relação àquilo que Ele tem com a gente. Mas Deus não muda de ideia. Deus, isso é muito difícil. Deus, não aceito isso. Sabe o que Deus diz o tempo todo? Como disse para Paulo: eu te dou graça, eu te dou força, te dou poder para vencer. Se humilha, sofre o dano. Senhor, mas eu vou sofrer o dano. Sim, sofre o dano. Sabe, às vezes por amor ao Senhor, a nossa reputação é manchada. Porque as pessoas acabam, muitas vezes, generalizando as coisas e nos vendo com maus olhos. Para fazer o que Deus nos mandou fazer, às vezes somos taxados como ridículos, malucos. E você tem que fazer. E ignorar Deus. Eu penso que Deus está dizendo o tempo todo: o que pesa mais, o que pensa ou o que eu penso? O que você acha ou o que eu determinei para você? O que estão falando a seu respeito? Ou o que eu determinei para a sua vida? Deus, vão me ver assim, vão falar assim. Confia que quem promove sou eu. Quem exalta sou eu. Quem faz a obra sou eu. Quem determina as coisas sou eu. Operando eu, ninguém pode impedir. Quem muda as coisas sou eu. Então me obedeça e pronto. Me obedeça. Então, a verdade é que quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, Ele tem um propósito com ela, ela definitivamente tem que se jogar e confiar e esquecer o resto. Porque se ela for racionalizar ou ceder para os seus sentimentalismos, ela vai fracassar. E quando você começa a pensar num monte de coisas, você começa a já dar passos errados. Você precisa olhar para Deus, prosseguir para o alvo e fazer o que Ele te mandou fazer e pronto. Não tem outra saída que te levará à vitória. Tem saída, mas não de vitória. Tem outro jeito? Tem, mas não para te levar à vitória. Tem.
Tem um monte de gente tomando o rumo errado o tempo todo, fazendo suas escolhas ao seu modo o tempo todo. Mas isso não significa que elas estão sendo bem-sucedidas. Se você quiser ser bem-sucedido, não tem duas maneiras. E o jeito de Deus vai ser mais fácil? Não. Mas você tem garantia de vitória. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu vou parando, apesar que eu já falei muita coisa aqui. Ele pagou a passagem para o sofrimento. Minha gente, o que eu vejo de gente pagando preços altíssimos para arrebentar com a vida não está escrito. Ou você está achando que você não paga caro para arrebentar com a vida, só paga caro para buscar Deus? Para buscar a Deus você paga, mas tem resultado. Você paga preço, como aqui hoje, do jejum e da oração. Mas no momento, como eu disse, tem gente pagando preços de grande dor por aí. Tem mães na fila para entrar num presídio para ver o filho preso. Tem mães dentro de hospitais com um filho com câncer. Tem muita gente pagando vários preços aí. Tem gente hoje arrebentado porque passou a noite na baderna. Tem gente arrebentado porque se drogou a noite inteira para ter aquele prazer que a droga dá momentânea. Pagou caro para a destruição e está pagando caro agora com as consequências no seu organismo. As consequências são muito grandes. Grandes. Ele pagou para sofrer. Na ilusão, na loucura, conhecedor da verdade e da palavra, que ia se dar bem. Eu não sei o que passou pela cabeça dele, mas ele certamente achou que talvez Deus ia mudar de ideia, que ele ia se dar bem. Deus não muda de ideia acerca daquilo que Ele nos mandou fazer. Deus não muda. E uma pessoa nunca termina bem quando ela toma o rumo errado na vida. E ele pagou para viver um tormento. Quantas vezes eu vejo pessoas pagando, e não barato, para pegar um problema, para pegar humilhação, sofrimento, mas querem do jeito delas, porque elas colocaram na cabeça que aquela é a saída, que aquele aquilo é o que elas têm que fazer, e elas têm que fazer, e têm que fazer, e têm que fazer, e vão lá e fazem. Só que não termina bem. Quantas vezes Deus está dando sinais vários e dizendo: olha, eu não tenho isso para você, olha, não toma esse caminho, olha, não faça isso, olha, toma o teu rumo aqui, olha, faça isso aqui, olha, porque isso me aconteceu, aquilo outro me aconteceu, olha, deixa o que se foi, se volte para mim. Mas a pessoa está lá. Não, eu vou para Tarsis, que eu vou para Tarsis e eu vou para Tarsis. Eu não vou para Nínive, eu não vou fazer o que Deus me mandou fazer, eu não vou porque isso não está, isso aqui eu não concordo, aquilo outro eu não concordo. Acontece que Deus não está colocando em votação o que Ele quer. Deus não diz: olha, quer votar se você concorda ou não com o meu projeto de vida para você? Deus não coloca em votação o projeto dele para nós.
Ele estabelece pronto. Se você quiser ser bem-sucedido, você ouve e obedece. Se você não quiser, você desobedece, mas Ele não vai te acompanhar. Deus não nos acompanha para Tarsis, Deus não nos acompanha para Moabe, Deus não acompanha uma pessoa quando ela decide fazer as coisas ao modo dela. Você pode fazer, você pode até fazer aquilo funcionar de um jeito ou de outro. Você pode, às vezes, na força do braço, você consegue coisas, mas não significa que a bênção de Deus está lá e que aquilo vai terminar bem. Você pode arriscar, mas sabendo de que cedo ou tarde é só sofrimento. Uma coisa é você passar por momentos difíceis e saber que Deus vai te livrar porque você está dentro, no centro da sua vontade. Outra coisa é você passar por dor sem esperança de sair daquilo e saber que se você quiser se dar bem, vai ter que voltar e fazer o que Deus te mandou fazer de primeira, e todo aquele tempo você perdeu, toda aquela vida você perdeu talvez patrimônio, perdeu dinheiro, perdeu amizades, perdeu credibilidade, perdeu força, perdeu juventude, perdeu, e tem que voltar. Israel perdeu 40 anos e não mudava. Noemi perdeu marido e filhos e teve que voltar com a mão na frente e outra atrás. Jonas quase perdeu a vida. As pessoas que estavam naquela embarcação com ele, eu vou mostrar para você, tiveram prejuízo financeiro e viveram muita aflição, porque tem mais essa. Quando você tem um Jonas no seu navio, ele só te traz problemas. O Jonas não era uma pessoa ruim, simplesmente foi um cabeça dura, um cabeçudo que achou que ia se dar bem, fora da direção de Deus. Pagou para o sofrimento. Pense a respeito. Porque tem gente pagando para sofrer. Pagando para chorar. O Senhor fez, porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão, dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós, e então não morramos. Aquela tempestade era espiritual. Deixa eu te falar de tempestade espiritual. Há problemas, há tempestades que se levantam, que só vai cessar quando a vontade de Deus for feita. Há tempestades que são totalmente espirituais, permitidas, enviadas por Deus, para chamar a atenção da pessoa. Deus queria chamar a atenção do Jonas, que achou que podia fugir do propósito. Então veio uma tempestade. A tempestade que soprou aqui, que foi criada aqui, foi uma tempestade espiritual. Esse era um problema espiritual que só cessou quando Jonas foi jogado ao mar e Deus pôde trabalhar sozinho com ele. O mar se aquietou instantaneamente. A tempestade não cessa. Tem problemas que não vão cessar enquanto não for dado a Deus o que Ele está pedindo.
Preste atenção, eu vou repetir. Há problemas que não vão cessar enquanto não for dado a Deus o que Ele pediu, o que Ele determinou. As cargas já estavam sendo jogadas para fora do navio para aliviar. A tempestade estava agravando cada vez mais. Todo mundo estava desesperado, clamando cada um ao seu Deus. E aquilo era um problema espiritual. Aquela tempestade era espiritual. O Jonas estava dormindo no porão do navio para mostrar o quanto ele estava inerte. Porque quando uma pessoa sai da direção, ela fica como que paralisada, anestesiada, cega. É como se ela não quisesse ver o que é que ela está causando para ela e para os outros. Há uma cegueira espiritual. De alguma maneira a pessoa quer se convencer de coisas que não têm sentido. A tempestade não cessa enquanto Deus não recebe o que Ele quer. Porque ninguém pode endurecer contra Deus e ter paz. Deus é quem manda. Eu acho o mundo uma piada. Quando alguns fazem gozações de Deus e brincadeiras, não sabem a grandeza desse Deus. Esse Deus manda e não pede. Ele é forte. E a única coisa que as pessoas deveriam entender é que Ele é muito grande, muito forte, porém, o amor dEle é uma coisa inexplicável, é além do entendimento. É por isso que tem tanta gente tendo segunda, terceira, tantas chances para se redimir e mudar. Porque o amor dele é muito grande. Mas ele é muito forte. Não pense que as coisas não acontecem, às vezes é a misericórdia, a longanimidade de Deus que é muito grande. Não é que Deus é fraco, Deus não é fraco. Deus controla qualquer coisa. Ele é que determina. E aquilo que Ele determinou, ninguém pode invalidar. Se Deus determinar uma coisa, ninguém pode ir contra a vontade dEle. Você pode mexer de cá e de lá. Mas o que Ele determinou vai ter que prevalecer. Então, 7. Os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre o Jonas. A coisa era tão grave que eles que eram incrédulos entenderam que aquilo não era uma coisa normal, aquilo não era uma coisa natural, não era apenas uma tempestade comum, natural. A coisa era tão grave que eles, os ímpios, entenderam que aquilo tinha algo de sobrenatural. Tem coisa que até o incrédulo está vendo que não está certo. Tem coisa que até um de fora está olhando e dizendo, não, isso aí só pode ser coisa de Deus, isso aí é coisa espiritual, isso aí é um negócio aí que não explica. Isso aí ninguém explica isso aí. Tem coisa que até os de fora estão vendo que não está certo. Quando lançaram sorte, caiu sobre o Jonas. Porque quando uma pessoa, ela está fora da posição, não tem como, tudo vai ser canalizado para ela. Porque ela é a responsável. Quando uma pessoa é responsável, não adianta ela jogar para o outro. Não adianta ela tentar se esquivar. Vai cair nela. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Porque você pode até tentar arrumar justificativas várias, mas
Você pode arrumar, você pode ser um excelente argumentador, argumentadora. Porém, com Deus isso não funciona. Deus é que sabe das coisas. Você pode até achar que tem razão. Mas se Deus está dizendo você não tem razão, fica com Deus. E se submeta a Ele. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Quer dizer, rapaz, o que é que você fez? Quem é você para causar um estrondo desse? Ele respondeu, olha aqui, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu sou adorador do Deus Santo. Ah, então agora está sério. Então os homens ficaram apavorados, porque já tinham ouvido certamente desse Deus e pensou, agora nós estamos fritos. Que era grave. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles lutaram para não jogar o Jonas ao mar. Eles deram tudo deles, mas não teve saída. Quanto mais eles tentavam resolver na força do braço, resistindo aquela atitude, mais o mar ficava violento. Pior a situação ficava. Isso é para mostrar para mim e para você, que enquanto a gente não entra no eixo, as coisas só vão piorando. Tem coisa na vida de algumas pessoas que estão piorando, a tempestade está aumentando, e tem a ver com a resistência à vontade de Deus. Ela não está resistindo em Deus, ela está resistindo à vontade de Deus. Ela está resistindo. O Jonas tinha consciência de que ele estava errado, e que ele era o causador de todo aquele estrago. E essa é a saída mais acertada. É você agir com sinceridade para com você, para com Deus. E para com as pessoas. Sinceridade. Não adianta tampar o sol com a peneira e fingir que não é com você. Quando a situação é com você, então tome uma posição enquanto há tempo. Outra coisa. Não adianta você se colocar na frente de Deus e o Jonas. Isso vai piorar a situação. Eles tentaram impedir, defender o Jonas de jogar ao mar. Eles não queriam fazer aquilo. Mas quanto mais eles remavam, tentando voltar à terra, pior aquilo estava ficando, a tempestade. Então tem uma coisa que a gente tem que entender. Quando saímos da direção, só tem um caminho, voltar. Enquanto você não voltar, e se colocar na posição certa, aquela tempestade espiritual que se formou não vai cessar.
E quando você tem alguém que Deus quer tratar sozinho, tira a sua mão enquanto você tem oportunidade. Seja sábio. Joga ele logo para fora do navio, ou seja, deixa Deus tratar com ele sozinho. Deixa ele ter as experiências dele. Deus trabalha com a gente individualmente. Deus não queria o mal do Jonas. Muito pelo contrário, Deus queria trabalhar a vida dele. Porque Deus tinha um propósito com ele. Deus não tinha propósito de morte com ele. Deus tinha propósito de vida. Muito pelo contrário, de muita vida. Mas ele estava desobedecendo. Então chega um momento que Deus diz, tire a sua mão. Para de se colocar entre mim e o Jonas, porque senão a sua situação vai ficar feia. Essa é a verdade. Às vezes nós queremos defender desesperadamente o filho, defender desesperadamente o marido, a esposa, e defender alguém, e comprar a briga de alguém, quando Deus está dizendo, isso é comigo, você está medindo força comigo. Chega um momento em que o Jonas tem que ficar sozinho com Deus, senão ele não muda. O Jonas tem que ficar sozinho com Deus, senão ele não muda. Se o Jonas não for parar, tem pessoas que, infelizmente, elas só despertam no ventre do grande peixe. Elas só se arrependem e se voltam para Deus no ventre do grande peixe. Enquanto elas não se encontram mesmo assim, nas profundezas do abismo, do desespero, elas não se voltam para Deus. E a gente tem que ter a sabedoria de seguir o nosso caminho e confiar em Deus. Porque Deus não faz o mal a ninguém, Deus só faz o bem. Tudo que Ele trabalha é para o bem das pessoas. É para o bem das pessoas. Então não tem saída. Às vezes, você está tentando resolver um problema que é espiritual de forma natural e não tem jeito. Talvez você está tentando impedir que o Jonas passe pelo sofrimento da mudança que ele tem que passar, e isso não vai funcionar. Não funciona. O Jonas vai ter que ter as suas experiências. E isso é muito bom. Não adianta. Quando existe um problema espiritual, ele só vai cessar de forma espiritual, cedendo para o que é espiritual. Enquanto você não chega onde tem que chegar, aquela tempestade não cessa. E não adianta você tentar impedir o Jonas de viver as suas experiências, porque você não vai conseguir. As coisas vão agravando para você. E há momentos que Deus está dizendo, saia, cuide da sua vida e deixa eu tratar sozinho com Jonas. Você já fez o que tinha que fazer, já orou, já trabalhou, já orientou, já apoiou, já ajudou de todas as maneiras. Agora deixa ele viver suas experiências. Essa é a verdade. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício, se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eles lançaram Jonas, oraram antes. Quando eles acabaram de jogar o Jonas no mar enfurecido, o mar se aquietou instantaneamente. Foi como tirar com a mão. Aquilo cessou. E aquilo tomou
a vida deles, eles foram tomados de um grande temor, suplicaram a Deus, clamaram a Deus, ofereceram ofertas a Deus, porque eles viram que aquilo era coisa de Deus. Eles viram que aquilo vinha de Deus. Aquilo era uma coisa de Deus. E Deus providenciou o grande peixe para engolir o Jonas, e quer saber? O peixe foi a salvação dele. Porque há problemas que vêm na vida da gente, que a única maneira da pessoa realmente fazer o que Deus está mandando é aquilo. Há coisas que Deus não tem outra forma para chamar a atenção da pessoa. Deus usa dos seus meios para chamar a atenção dela. E foi a tempestade, agora ele foi parar no ventre do grande peixe, ficou 3 dias e 3 noites lá. Imagina a situação. Imagina a situação. A gravidade do problema. Porque ali não tinha para onde ele fugir. Ele não tinha comprado uma passagem para fugir. E agora, para onde ele ia fugir? Deus colocou ele numa situação que não tinha para onde correr. Não tinha para onde fugir. Escuta, se tem alguém aqui já na barriga do grande peixe, que é uma situação que você não tem o que fazer, se arrependa e faça o que Deus te mandou fazer lá da primeira vez. Porque é exatamente isso que ele está esperando. Porque Deus nunca muda de ideia. Ou a pessoa obedece ou ela obedece. Senão, ela sofre fracasso. E algumas pessoas estão num grande sofrimento. Não é porque Deus não quer abençoar. Muito pelo contrário. Deus está trabalhando para abençoar a vida da pessoa. Mas acontece que isso não acontece no estalar de dedos. É por intermédio de obediência. Então eu comecei essa mensagem dizendo que o livro de Jonas é o quê? Diga comigo, centralizado na obediência. Diga comigo a palavra-chave. É obediência. De novo o caminho. É obediência. Diga obediência. Obediência à palavra. Obediência ao caminho. Obediência à saída. Obediência. E quando nós falamos de obediência, significa se humilhar diante da vontade de Deus, vencer o orgulho, vencer a teimosia, vencer os achismos, vencer um monte de coisas, vencer coisas que você deixou entrar na sua cabeça e ficou lá por anos e agora Deus está lutando para tirar. Vencer uma maneira de olhar a vida, de olhar o mundo, de olhar a fé, que Deus está lutando para mudar. Vencer. Tudo isso, obediência. Quando Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma direção. Você tenta rodar, você roda de cá, você tenta de cá, mas no final você vai ter que fazer o que Deus te mandou fazer se quiser ser bem-sucedido. A gente não termina bem na desobediência. A desobediência sempre traz sofrimento. Gente, eu estou muito tempo no Evangelho e eu vou falar por mim, pela vida de tantas pessoas que cruzaram o meu caminho. Toda vez que a gente insiste em fazer a nossa vontade e não a de Deus, nós amarramos a nossa vida. Patinamos,
ficamos como a onda do mar, vai e vem, não sai do lugar. A vida não prospera. A frustração aumenta. Os resultados não acontecem. O sofrimento está aumentando, a tempestade está aumentando. E aí vai, por aí vai. Dentro do grande peixe, ele encontrou arrependimento. Então, quando ele se arrependeu realmente de coração, de verdade, o Senhor mandou aquele peixe vomitar ele na praia, e depois de tanta aflição, lá vai o Jonas fazer o que Deus mandou ele fazer lá. E ele precisou passar por tudo aquilo para voltar e fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas o ser humano, às vezes, precisa passar por tudo isso para voltar, depois de tanta dor, tanto tempo perdido, tantas perdas e perdas muito maiores. Porque às vezes você está numa situação que você diz assim, mas eu já perdi muito. Mas nada é tão ruim que não possa piorar se você insistir contra Deus. Mas eu já perdi muito, mas preste atenção. Às vezes nós vivemos muitas situações de dores e perdas, porém, nós vemos o cuidado e o amor de Deus nos zelando, cuidando de nós. Quando você sai da proteção de Deus, aí sim você vê o que é dor, o que é sofrimento. Uma coisa é você estar passando por uma luta e ter Deus te cuidando. Outra coisa é você estar numa luta e não ter mais a proteção de Deus. Uma coisa é você estar numa situação de guerra. E Deus está te defendendo ali. Outra coisa é Deus deixando bem claro. Você está no caminho errado e eu não te acompanhei. E quando uma pessoa sai da direção que Deus deu a ela, Deus não a acompanha. Todo o livro de Jonas é centralizado na obediência. Os ninivitas estavam condenados à destruição se não se arrependessem. Quando se arrependeram, foram perdoados. Quando Jonas se arrependeu, foi perdoado. Então, todas as pessoas que se arrependem são perdoadas e recebem de Deus a oportunidade de uma segunda chance. Mas, infelizmente, algumas precisam ir num ponto de muito sofrimento para poder voltar e fazer o que Deus está mandando elas fazerem. Já mandou, né? Falou, faça isso. Algumas pessoas precisam receber uma ameaça de destruição como os ninivitas para se converterem a Deus. Mas a verdade é que é maravilhoso ver o amor de Deus. Todos que se arrependeram tiveram uma segunda chance. Todos foram restaurados. O trabalho do Jonas, que Deus mandou ele fazer, foi um sucesso. Era um trabalho que levava 3 dias, ele conseguiu fazer em 1 e foi um sucesso, 100% de sucesso. Todos os ninivitas se posicionaram. Então, tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos honra. Tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos dá condições para fazer. E quando Deus nos manda fazer, devemos fazer depressa. E ninguém vai conseguir escapar da vontade de Deus, do propósito de Deus. Ninguém. Então, nós estamos no 2º jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Você quer viver grandes coisas em Deus? Obediência. Não é blá, 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 não é conversa fiada, não é conversa de religioso, emocional,
e que fala bonito de Jesus, e que tem 500 anos de igreja, e não sei o quê. Estou falando de obediência, obediência, obediência. De você lá no seu íntimo saber exatamente o que Deus está falando, está te direcionando, e você obedecer, obedecer, obedecer. Obediência. Obediência nas mínimas coisas, obediência no temor, obediência em falar a verdade, em ser preciso no sim, sim, não, não. Obediência em agir nos seus negócios de maneira correta. Obediência em organizar a sua casa como deve ser organizada. Obediência em perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Em se livrar da amargura. Em tudo aquilo que Deus vem direcionando a sua vida. Obediência. Obediência em tirar da sua vida o que Deus já falou, tira. Em se afastar de quem Deus já te falou, se afasta. Em deixar Deus trabalhar com Jonas, como ele tem dito, deixa eu trabalhar. Obediência em ir para o lugar que Deus te mandou ir. Obediência em se submeter à vontade de Deus. Obediência em se voltar para Deus, como Ele está dizendo, se volta. Obediência em zerar a sua vida e recomeçar como Deus está mandando você recomeçar. Obediência em passar pelo seu maldito orgulho e teimosia e ceder para Deus. Obediência em passar pelas suas ideias, pensamentos e todas essas ideias que não batem com as de Deus. Obediência em parar de racionalizar e temer a Deus, andar pela fé. Parar de ser guiado pelos sentimentos. Porque foi o sentimento em relação aos ninivitas que fez com que ele tomasse a direção para Tarsis. Não quero que Deus os perdoe, não quero isso. Eles são inimigos de Israel, eles fizeram muito mal a Israel, quero que eles explodam. Sentimentos, os sentimentos nos põem em encrenca, eu já falei isso. Ai, mas eu estou sentindo, você pode estar sentindo o que for, isso não significa que Deus está nisso. A base de sentimentos é o que eu falei domingo passado, é que as pessoas ficam, Deus me falou, e Deus me falou isso, e Deus me falou aquilo. Não é porque você está sentindo que Deus te falou alguma coisa. Você simplesmente está sentindo. E muitas vezes o que está sentindo não tem nada a ver com o que Deus está falando. Eu já senti um monte de coisas. Tem dia que eu sinto um monte de coisas, sinto 3, 4 coisas no mesmo dia sobre a mesma coisa. E se eu for mudar de ideia em relação aos meus sentimentos, eu vou mudar de ideia 3, 4 vezes no dia. É ou não é? Bom, eu não vou pregar tudo que preguei domingo passado, mas acho que a palavra de domingo passado deve ser ouvida umas 500 vezes. Inclusive por mim. Não posso esquecer o que eu mesma preguei. Porque nós mudamos muito em função das nossas emoções. Eu gosto, não gosto, eu quero, não quero. Estou com vontade, não estou com vontade. Aí você vai nessa, você se arrebenta. Um dia você olha e diz, meu Deus, que vida frustrada que eu tenho. Por quê? Porque eu só vivi à base dos meus sentimentos. E assim por diante. Obediência. Você está no segundo jejum dos meus projetos de conquista para 2014. Obediência. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Obediência. Quando nós obedecemos a Deus, as coisas funcionam. As coisas só deixam de funcionar quando a proteção de Deus não está lá mais. Tem muita coisa que tem fracassado e em função de um posicionamento carnal e não espiritual. Quando Deus deixa de ser estar no centro e dirigir a vida da gente, as coisas começam a dar errado. Obediência. Todo o livro de Jonas fala de obediência.
Todo o livro de Jonas é centralizado na obediência. E o trabalho de hoje é voltado para esse entendimento. Obediência, eu vou te abençoar. Obediência, e eu vou colocar o que você quer nas tuas mãos. Obediência, faça o que você ainda não fez antes. Me busque como você ainda não me buscou. Se submeta a mim como você ainda não se submeteu. Saia da porta larga de vez. Para de querer me servir em cima do muro. Para de querer estar comigo e ter todas as outras coisas ao mesmo tempo. Assuma uma postura firme comigo. Muda o seu estilo de vida. Obediência. E eu vou te honrar. Coloque-se em pé, por gentileza, por favor. Com o seu propósito nas mãos, coloque primeiro no seu coração, e antes de nós clamarmos forte ao Senhor, fale com Deus sobre o que Ele falou com você. Até porque tudo que eu falar agora, eu vou começar a repetir. E eu quero que você agora se concentre fortemente no que o Senhor falou com você. E então tome suas decisões e decida a sua vida, porque quando a gente decide dentro de nós, Deus já começa a agir fora. Tudo primeiro precisa acontecer dentro de nós. Se não acontece dentro de nós, não acontece fora. Quando acontece dentro de nós, acontece fora. As mudanças têm que acontecer dentro de nós, e quando elas acontecem dentro de nós, elas acontecem fora. As coisas são materializadas. Como também, quando uma coisa passa a existir dentro de você, logo você toca naquilo. Fale com o Espírito Santo. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que
tua verdade e o confronto que me trouxe até aqui. Quero os seus ideais, Deus usa-me, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto, aceito teu chamado. Eu já encontrei pessoas. A palavra nos cabe de várias maneiras. Mas falando de chamado e de propósito, o vazio do coração de uma pessoa é do tamanho de Deus, e o vazio da vida é do tamanho do seu propósito. São duas coisas que o ser humano tem que entender. Só Deus pode preencher o vazio do interior de uma pessoa, e só o propósito da vida dela pode realizá-la. Todos nós, escuta o que eu vou dizer, aqui está alguém que vive com um propósito, que já brigou contra ele. Até porque quando eu venho aqui, eu procuro ser o mais transparente que eu posso, se é que eu posso usar essa expressão. Eu normalmente sou muito sincera, e eu luto para não deixar nada passar. Então você nunca vai me ver tentando vender uma espiritualidade, ou parecer muito espiritual, sem defeitos, ou sem crises, sem guerras, porque isso é uma tremenda de uma hipocrisia. Eu detesto esse tipo de evangelho. Então eu digo para você que quando a gente está na guerra, sendo bastante franca e sincera com você, nós temos sempre um momento da vida dentro do propósito que a gente acha que em qualquer outra situação nós estaríamos mais livres, e que nós seríamos mais felizes, ou que nós teríamos nossas dificuldades, mas não passaria por isso. O diabo nos cega dessa maneira. É por isso que tantas pessoas tomam um rumo errado diversas vezes na vida. Porque se ela tomasse só uma vez e voltasse, mas tem gente que tem que tomar muitas vezes e às vezes nem aprende. Então, uma das coisas que sempre me fez entrar em crise algumas vezes foi a perda da minha privacidade. Tendo uma natureza muito livre, eu nunca consegui estar amarrada. Eu sempre, desde pequena, achava que vou fazer o que eu quero fazer, e ainda que eu tenha que fazer isso aqui, mas eu vou sempre lutar para fazer o que eu quero fazer, e acabou. Ou seja, é isso que eu quero e ponto, e que se dane o resto. Mas a verdade é que isso é um engano. Todo ser humano precisa de limite. E o diabo quer nos convencer de uma falsa liberdade. Que às vezes, na ideia, o diabo quer colocar na ideia da gente de que se nós estivéssemos em outro lugar, ou fazendo isso, aquilo, nós viveríamos isso e aquilo. E é tudo
uma tremenda de uma mentira. São mentiras e mentiras. Mentiras e mentiras. Só eu sei quando eu estava em hospitais, gastando, desgastando a minha vida, dias a fio sem dormir. E tudo que eu queria era ver meu filho com saúde. Quando eu estava lá queimada, numa cama de hospital, sem poder sequer botar o pé no chão para ir ao banheiro sozinha, dependendo de alguém para me levar ao banheiro, ali eu via o quanto a gente pode se tornar miserável da noite para o dia e não servir para nada. Então eu vou dizer uma coisa para você. Use toda a sua força para fazer o que Deus te mandou fazer. Porque essa é a melhor escolha que uma pessoa faz pela vida dela. É cada dia que ela usa a vida dela, a energia dela, para fazer o que Deus a mandou fazer. O que Deus nos manda fazer não significa que é fácil, mas é sinônimo de vitória. Muitas vezes vamos nos encontrar em crise. Quem já não entrou em crise com a sua vida? Mas não perca do foco, da mira, o que Deus deu a você de direção para fazer. As crises são geradas pelos nossos sentimentos, por acontecimentos que vão vindo e você vai se envolvendo com eles e emocionalmente vai se debilitando, e espiritualmente também. Por isso que eu sempre digo, preserve a sua vida espiritual, o teu olhar para Deus e faça o que Deus te mandou fazer, que você vai se dar bem. Então eu creio que você ouviu bem, entendeu bem, e agora faça o que tem que ser feito e seja bem sucedido. Não perca mais tempo na sua vida. Não perca tempo, não perca vida, não perca mais nada. Faça o que Deus tem te mandado fazer e Ele vai te honrar. Ele vai honrar seus passos. Seus passos, como diz a Bíblia, serão confirmados. Seus projetos serão realizados. Sua vida vai ser abençoada. Levanta os céus o seu propósito e clame a Deus com força. E Deus vai te honrar grandemente nesse segundo jejum dos meus projetos de conquistas para 2014. Ano de viver coisas novas em Deus. E eu tenho certeza que todos vão viver coisas novas em Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Então fale com Ele, com a força da sua vida, com ânimo, com vigor. Vença qualquer sentimento, pensamento, vença qualquer coisa que estiver aí assombrando você e se submeta a Ele. Fala com Deus agora e diga que você crê, que você se submete, que você está aberto à vontade dEle, que você está determinado a se submeter a Ele e que você apresenta a Ele os seus projetos, tendo a certeza de que Ele vai realizar absolutamente todos. Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo, vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, vai materializando todos os projetos de conquistas, materializa sonhos, materializa projetos, materializa, meu Deus, os desejos do coração dessa pessoa, vai entrando em ação na vida dela agora, meu Deus, vai mudando completamente o estado de espírito, o estado de vida dela,
vai abrindo as portas para ela, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que todos os projetos da vida dela sejam materializados, todas as situações sejam modificadas. Meu Deus, eu não sei o que ela vive hoje, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para reverter, o Senhor é poderoso para transformar. Não há nada que o Senhor não possa transformar, meu Deus. Vai transformando a vida dessa pessoa, vai transformando os caminhos dela, meu Deus, vai virando o cativeiro dela, vai respondendo esta vida agora, Deus. Deus vai se manifestando com o poder da vida dela, que todas as amarras sejam tiradas agora, tudo que se levantou e tem amarrado a vida dessa pessoa, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todas as amarras, tudo que trava, tudo que amarra a vida dessa pessoa, vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todas as legiões de demônios, casta de demônios, potestades de demônios, falanges de demônios, espíritos do inferno, que tem cegado o entendimento da vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus, que tem bloqueado a vida dela, vai saindo agora em nome de Jesus. Esse bloqueio mental que não deixa a palavra entrar, esse bloqueio que não muda nada dentro dela, essa cegueira mental e emocional, essa cegueira espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito da cegueira, eu repreendo em nome de Jesus toda cegueira, toda revolta, toda raiz de amargura, todos os sentimentos miseráveis, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora, eu ordeno que caiam por terra em nome de Jesus. Casta de demônios, falanges de demônios, demônios do inferno, que tem amarrado a vida dessa pessoa, principalmente a vida espiritual dela, dominando os sentimentos, dominando as emoções. Saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Vai saindo agora toda casta de demônios, toda cegueira do inferno, caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que bloqueia a vida dela, eu ordeno saia. Todo bloqueio na vida sentimental, emocional, profissional, espiritual, familiar, saia em nome de Jesus. Tudo que amarra essa vida, tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa, na derrota, no fracasso, na miséria, saia em nome de Jesus agora. Essa mente miserável, esse coração miserável, essa vida espiritual miserável, que tem tornado a vida dela miserável, a condição miserável espiritual, tem feito ela entrar na miséria, a miséria financeira, a miséria familiar. Se essa pessoa tem vivido de forma miserável, isso é resultado da vida espiritual dela. Eu repreendo agora todos esses pensamentos e sentimentos miseráveis. Saiam em nome de Jesus. Essa condição espiritual miserável, eu ordeno, saia agora em nome de Jesus. Essa vida miserável, saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que aqui está. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um. E eu ordeno libertação, libertação de mente, de coração, de vida. Libertação na vida familiar, libertação no trabalho, libertação dos negócios, libertação em nome de Jesus, libertação da saúde, que esse espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade do corpo, da alma, do espírito, saia em nome de Jesus. Onde houver um enfermo, uma pessoa enferma, na mente, no corpo e no espírito, saia em nome de Jesus Cristo agora. Onde houver uma dor, saia agora, toda dor, todo espírito de enfermidade, todo caroço, todo demônio que atua na saúde, saia em nome de Jesus agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade,
incredulidade, saia. Espírito da loucura, da insensatez, da desobediência, saia. Em nome de Jesus Cristo agora. Toda falta de temor na vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda falta de temor, todo o mal que tem assombrado a vida dela e conduzido ela para o pior lugar do mundo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Esse espírito que cega, saia em nome de Jesus. Cegueira espiritual, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai libertando o teu povo, vai prosperando o teu povo, vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Materializa os projetos, materializa os sonhos, materializa os desejos, materializa a mudança da vida dessa pessoa. Materializa, meu Deus, muda a história de vida dessa pessoa. Muda, meu Deus, eu peço mudanças para a vida de cada pessoa que aqui está, para a glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você que você seja capaz de orar por aquilo que talvez você não queria aceitar. Quando a vida da gente fora está miserável, isso é o resultado da nossa condição interna. Rejeita isso na sua vida, aceita a verdade e diga: eu não vou mais aceitar viver dessa maneira. Eu aceito o que está acontecendo comigo e não aceito mais que isso continue acontecendo. Eu não aceito mais. Eu não aceito essa cegueira espiritual na minha vida. Abra minha mente, meu Deus. Eu não aceito viver de forma miserável espiritualmente, emocionalmente. Eu não aceito assim, eu não aceito. Eu quero uma libertação, eu quero a minha mente aberta, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero mudança, eu quero viver coisas novas. Eu quero um ano novo, eu quero recomeçar no Senhor, eu vou fazer o que é preciso, eu vou dar os passos de fé que são necessários, eu vou dar condições do Senhor para fazer na minha vida o que é preciso, eu quero uma mudança na minha vida. Essa é a verdade, eu quero uma mudança total na minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. Chegou a hora de você falar isso com Deus, agora chega. Chega, eu quero uma mudança na minha vida. Eu vou fazer o que é preciso, porque eu quero uma mudança na minha vida. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu preciso de mudança na minha vida. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Sabe, tem uma coisa que a gente tem que parar e um dia e olhar e assim, escuta, eu sou um problema para mim mesmo. Eu não quero mais ser essa pessoa rancorosa, essa pessoa amarga. Essa pessoa sensível, sentimental, dodói, fraca, reclamona, murmuradora, ciumenta, problemática, insegura, complexada, incrédula, crítica, julgadora, maliciosa, questionadora, cheia de opiniões, agarrada aos meus títulos. Por aí vai. Eu não quero vir à igreja, fazer um jejum, buscar o Senhor, sem colocar toda a força da minha vida, porque eu quero resultado, eu não quero fazer por fazer, eu não quero cumprir com uma obrigação, eu não quero aquecer o banco, eu não quero tentar me sentir melhor com a minha consciência, eu quero mudança. E eu vou fazer o que é preciso. Ô Jesus, eu estou aqui, me ajuda, eu quero mudar. Ô Espírito Santo, eu quero mudança na minha vida. Fala isso com Deus, fala isso com Deus. Deus, eu quero mudança. Eu quero mudança, eu não quero mais viver oscilando. Eu quero seguir
na direção certa, fazer o que é certo e prevalecer. Eu quero estabelecer um comportamento que me leva às vitórias, a viver vitórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebi essa palavra e eu vou absorver e é nessa direção que eu vou seguir. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, faça isso acontecer aqui hoje. Que a palavra esteja entrando e sendo estabelecida em cada coração, e as mudanças acontecendo, e o seu povo sendo abençoado para a glória do teu nome. Eu não posso ir além disso, mas o Senhor pode. Eu não posso mudar o que está no coração de uma pessoa, mas o Senhor pode mudar completamente. O Senhor pode trabalhar a revelação da palavra, o entendimento, a compreensão, que ela veja, que ela entenda tudo aquilo que é necessário para ela vencer. Que o coração dela seja rasgado, que o temor do Senhor domine a vida dela. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para a direção onde você precisa de vitórias, ordena lá, coisa nova acontecendo, na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, na questão tal, e diga em nome de Jesus, que vai sendo materializada agora, as minhas vitórias lá, mudanças lá agora. Em nome de Jesus, eu determino mudanças lá, acontecendo agora, na vida do fulano, do cicrano, do beltrano, na rua tal, número tal, na questão tal. Eu determino mudanças agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, visita esse lugar, visita essa situação, visita essa questão, visita agora, meu Deus, e vai mudando todas essas situações. Muda agora, meu Deus, vai mudando agora, vai agindo na vida dessa pessoa para a glória do teu nome. Eu peço mudança total acontecendo agora, Jesus. Passa do teu sangue nesse lugar, nessa situação, nessas questões, e muda completamente para a glória do teu nome. Eu peço mudança agora, em nome de Jesus Cristo. Eu determino que aquilo que essa pessoa está buscando aconteça para a glória do teu nome, que seja materializado todas as suas vitórias e milagres. Dá ideias novas, dá projetos novos, dá uma visão revelada, dá um entendimento aberto, dá, meu Deus, eu te peço, abre os olhos do entendimento dessa pessoa, dá a ela o entendimento que ela precisa, Deus de Israel, dá força para lutar, dá uma nova força, meu Deus, dá poder para ela reagir, abençoa a vida do teu povo, Deus vivo. Eu te peço, Deus, responde agora, vai endireitando o que está torto, aplana o que está áspero, faz brotar nascente dessa terra seca, levanta essa pessoa agora, vai virando o cativeiro dela, vai dando vitórias, Deus de Israel, materializa na vida dela as mudanças, se mostra forte, meu Deus, se mostra forte na vida dela, meu Deus, mostra o seu poder, realiza os sonhos na vida dela, tudo que ela tem buscado e apresentado ao Senhor, estabeleça como vitória na vida dela, Deus vivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos reunidos, na mesma fé e no mesmo Espírito, e neste momento, meu Senhor, nós queremos concordar com todas as orações, com todos os clamores, com todas as buscas, com todos os projetos de conquistas, tudo que foi projetado para 2014, todos os projetos de conquistas para 2014, nós concordamos com a materialização de todos, nós ligamos aqui na terra, para que sejam ligados do céu, e nós desligamos tudo que estava assombrando a vida dessa pessoa aqui na terra, para que seja desligado no céu. Nós ordenamos as vitórias, em o nome do Senhor Jesus, todos juntos, na mesma fé, nós concordamos
que essa pessoa viva todos os seus milagres, todo o seu poder, que ela desfrute da sua glória, que a vida dela seja mudada, que ela desfrute do seu poder, que as portas sejam abertas, que ela desfrute de tudo aquilo que ela tem projetado, ela desfrute de restituição, de restauração, que ela viva milagres na vida dela, que ela não termine, meu Deus, sem ver a sua glória, mas que ela toque no seu poder, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.